Tá. Bom, boa noite, pessoal. Não sei se todo mundo se lembra de mim, participei aí da primeira aula. Eu sou Mariana, da Inova, sou organizadora da disciplina, né? E hoje eu estou aqui para fazer uma breve introdução aqui da aula de hoje, além da aula com a Raquel Barbosa, que é a diretora de propriedade intelectual lá da Inova, né? Que vai falar com vocês sobre questões de propriedade intelectual, patente, como isso pode ser uma estratégia para o negócio de vocês. Nós estamos aqui também com um convidado, o Lavtor, que é um parceiro nosso lá, diretamente do Vale do Silício, e ele vai apresentar uma oportunidade bem legal que nós estamos disponibilizando para os alunos dessa disciplina, mas especialmente para os alunos que tiverem os seus trabalhos selecionados dentre os 10 melhores que a gente vai fazer a seleção para apresentação no final, né, da disciplina. Então, eu passo a palavra para o Lavtor, para ele fazer a apresentação, depois a gente vai ter aí uns 5 minutinhos para dúvidas, perguntas, tá bom? Então, Lavtor, obrigado pela presença, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Muito obrigado pela oportunidade de estar presente hoje à noite, dividindo um pouco do que a gente faz aqui e uma oportunidade que, ao nosso ver, é bastante interessante. Ali, eu consigo dividir a minha tela rapidamente aqui? Posso? Sim, pode dividir, por favor. Tá. Espero que... Você pode confirmar se está vendo a minha tela? Sim, está em tela cheia já. Tá bom. Bom, meu nome é Lavtor Matzenbacher, eu moro há 30 anos no Vale do Silício, aqui em São Francisco, na Califórnia. Eu sou CEO e partner do Silicon Valley Institute, é uma organização dedicada à inovação transformacional sustentável. É importante que se use esse termo porque tem dois aspectos muito importantes, né? Um é a sustentabilidade, se algo não é sustentável, ao nosso ver, não é válido quanto à inovação, e transformacional porque é algo disruptivo, é algo desconectado com o status quo. Muito embora a gente aprecie melhoria contínua e a gente entenda isso como algo essencial e válido, né, o nosso foco, a nossa vocação é voltada para uma visão que a gente chama aqui no Vale do Silício, Future Back. Essa visão, ela, ao invés de você avaliar negócios, situações e contextos que podem ser desde contextos internos ou contextos externos ao ambiente de uma empresa, né, como questões macroeconômicas ou sociais, essa visão, ao invés de ela olhar para o passado e para o presente e fazer o que a gente chama de uma visão present forward, né, uma visão que é uma projeção que muito se faz. Eu trabalhei quase 30 anos no mercado de capitais, trabalhei com projeções, né, modelagem financeira de negócios, se faz muito isso. Você olha para trás, se assume algumas premissas e faz uma projeção para o futuro. Geralmente essas projeções elas estão erradas, né? A gente sempre brincou ao longo desses 30 anos dizendo a única certeza que nós temos é que a coisa está errada. Mas quando você faz uma visão diferente, você faz uma projeção future back, você faz uma engenharia reversa, você coloca a sua cabeça e governa a sua empresa ou enfim, sua iniciativa com a cabeça do futuro, olhando numa cronologia reversa de quais são os steps que você precisa ter para chegar com relevância, com condições distintas de competição e presença num futuro hipotético, vamos dizer assim, né? Qual é a validade disso? A validade é que você... Eu tenho que usar alguns jargões aqui, porque eu não sei como é que traduziria isso para o português, mas você future-proof a sua organização, né? É o que não aconteceu, por exemplo, com a Blockbuster, não aconteceu com a Kodak, né? Que foram exemplos emblemáticos de empresas que ficaram abraçadas, agarradas ao seu modelo de negócio ao longo de muitos anos e ganharam muito dinheiro, relevância, enfim, conquistaram tudo que podiam,
Eu vejo mais recentemente a GE nesse processo, vejo várias empresas montadoras, né, no setor automobilístico nesse momento, nessa condição, que se abraçaram a uma situação e morreram com ela abraçados, ao invés de procurar entender o que seria relevante quanto à tecnologia, padrões de consumo, enfim, necessidades de um público-alvo num horizonte de 10, 20, 30 anos na frente. Como que elas poderiam, então, se organizar num contexto em que as pessoas não fariam mais as coisas da mesma forma que vinham fazendo até então, né? Como que elas poderiam se organizar para serem empresas competitivas, talvez muito diferentes, não é? Mas competitivas e atendendo ao mesmo propósito, só que de uma forma diferente, não é? Então, nós criamos um programa de desenvolvimento profissional, a gente chama de estágio, de internship, para que as pessoas tenham uma compreensão, né, mais ou menos como funciona. É um programa de aproximadamente 20 semanas, 20 horas de dedicação semanais, não há uma remuneração nossa para os participantes, mas também não há uma cobrança das pessoas que participam e trazem conhecimento para dentro desse programa, expondo as pessoas a conhecimento, né, distinto do que elas têm nas universidades. Então, a gente acredita que é uma relação bastante equilibrada. Normalmente, os projetos aos quais nós apresentamos para os participantes são projetos que têm começo, meio e fim, né? A gente tem projetos que, às vezes, excedem esse prazo de 20 semanas, mas a gente procura estabelecer algo com começo, meio e fim para fazer o que a gente chama de uma abordagem closed loop, com começo, meio e fim, data-driven, ou seja, a pessoa tem uma visão clara e conta uma história e entende a ótica da história por números e não por adivinhação ou por itens mais qualitativos e intangíveis, não é? Bastante alinhado com o que é o futuro. Menos de 7% dos candidatos conseguem chegar ao final do processo seletivo. Isso se dá não porque a gente mede aqui o QI das pessoas, ou a inteligência, ou a aparência, ou qualquer outro aspecto, muito pelo contrário. O grande fator que derruba muito a participação, né, de candidatos é a falta de alinhamento com propósito, com missão, visão, valores, né, e objetivos estratégicos que cascade, né, eu não sei, cascateiam, eu acho, desse processo. Nós temos uma cultura muito alinhada, não é por causa do COVID-19, já são quase 10 anos nessa linha, nós somos online first, né, remoto, trabalhamos de forma remota, porque a gente acredita. Nós abraçamos diversidade não na fotografia ou na ideologia que defende uma coisa ou outra, a gente simplesmente entende que contribuições vêm de todos os lados do mundo e nós gostamos de ouvir a opinião de outras pessoas, gostamos de ter pessoas com padrões de comportamento diferentes. A única coisa core são os valores, né? É o alinhamento quanto ao respeito, quanto à maneira de conduzir, né, o dia a dia. Mas nós somos essencialmente assim, apoiados, somos descentralizados, abraçamos a diversidade, pessoas do mundo inteiro fazem parte do programa. Online first, data-driven, customer-centric, e somos apoiados em ferramentas. O ser humano, ele cresceu e ele foi para a Lua apoiado em ferramentas, ele vai para Marte apoiado em ferramentas. Né? Nós não voamos como águias, nós não mergulhamos como baleias, não corremos que nem leopardos. Então, ferramenta é essencial para trazer velocidade, assertividade e reservar mais tempo para o mais importante no trabalho, que é o quê? Que é a descoberta, que é a curiosidade, que é a criatividade, que é o que machine learning, artificial intelligence ainda não produz, mas eu tenho amigos que trabalham aqui, por exemplo, no Google, no Facebook, na Amazon e na Apple,
e eles já têm colegas de trabalho que são basicamente robôs, não aquele robô que você vê no Star Wars, mas dentro do sistema. Eles não só aceitam o que é programado, mas eles propõem também, eles interagem, eles avaliam e eles geram um output, que não é só o que está essencialmente programado como se fosse um Q&A. Não, tem uma interação realmente inteligente e reativa e propositiva, coisa que até poucos anos atrás, 2, 3 anos, era um sonho, já virou realidade. Os ciclos, eles avançam, portanto, de uma forma cada vez mais acelerada. Por isso que nós chamamos esse programa de uma jornada transformacional. Nosso foco ele é em talento prático, não temos uma abordagem professor-aluno, é mais mentor-mentee mesmo, e os participantes que atingem resultados, eles recebem certificados. O syllabus, ele é gamified, tem pontos e tem uma jornada interessante para avaliar todos os KPIs, toda a evolução da performance do aluno nesse processo, ou seja, você não vai sentir se está indo bem ou não, você vai avaliar pela ótica dos números se o seu progresso ele é concreto, real ou não. Nossa abordagem sempre é closed loop, ou seja, começo, meio e fim, e o entendimento através da ótica dos números. Existem várias áreas em que um aluno pode abordar, parte financeira, parte de marketing, produção de conteúdo, enfim, várias áreas diferentes. Nossa abordagem sempre é uma visão PAR, Problem, Action, Result. Não tem nada além disso aceito aqui no Vale do Silício. De novo, é uma oportunidade para interagir com aspectos que são relevantes e essenciais aqui. Né? É essa a experiência que a gente oferece para os participantes, né? E interagir com pessoas da Ásia, da África, enfim, da América do Norte, América Latina, nesse programa. PAR é basicamente um formato que foi criado para evitar as pessoas falarem algo como eu conheço finanças, eu entendo de finanças, eu entendo de comunicação, sou um bom comunicador. Isso é falar, é dizer, isso não é aceito no Vale do Silício, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, ou você mostra através de storytelling, mas com evidência em projetos concretos, aonde a sua contribuição ela foi medida e foi definido se você atingiu ou não, sem sombra de dúvida, ou não é aceitável colocar no currículo um statement desse, sabe? Então, a gente já parte desse princípio. Por quê? Porque é uma das primeiras experiências profissionais que o aluno vai ter, a gente quer que ele comece com o pé direito e não por um caminho torto, como a gente vê vários currículos, perfil de LinkedIn, que é um desastre completo, enfim, onde as pessoas contam a história da vida delas, mas não mostram nenhuma evidência, não conseguem produzir storytelling mostrando claramente como que ela construiu aquele caminho para incorporar aquelas habilidades. Então, PAR, Problem, Action, Result, basicamente é isso. Qual era o problema, qual foi a ação e qual foi o resultado. Isso é o caminho certo de você mostrar e não dizer. São 5 fases. Uma fase onde as primeiras atividades são muito alinhadas com algo que seria natural esperar se ver num projeto. Depois a coisa começa a mudar, porque fora da zona de conforto a gente aprende muito mais. E é nesse caminho que a gente busca o crescimento e destravar o talento. É puxar a pessoa para fora da zona de conforto de uma forma estruturada, com suporte, com feedback, com guidance, né, com guiando e orientando, para que realmente ela experimente algo que ela não experimentaria numa condição normal, num estágio comum, vamos dizer assim. E aí a gente avança para o uso de OKRs, KPIs. Né? Quando você fala propósito, primeira coisa, propósito. Para que uma empresa existe? Qual é a sua missão? Qual é a missão que é honrada?
né? Qual é a visão de 5, 10, 20 anos à frente dela, né? O que se espera atingir nesse horizonte? E aí existem os valores pelos quais você vai colocar no centro das suas ações diariamente e vai pautar o seu dia a dia por um set, né? Uma composição de valores. A partir daí é que você tem os chamados OKRs, que são os Objectives and Key Results. Esse é um modelo que, por exemplo, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Intel, né, todas essas empresas grandes e bem-sucedidas, né, elas utilizam. Por quê? Porque você começa primeiro com alinhamento de missão e visão, e aí os seus objetivos estratégicos eles vão honrar essa missão e essa visão. E vai ser quantificável, né? Esse processo é quantificável. Se você não mede, você não atinge. A partir disso, você avança para projetos, atividades, métricas de avaliação e KPIs, que são indicadores de performance para comparar a performance passada com a presente e o seu benchmarking futuro. Esse é um snapshot só do Gamified Syllabus, são atividades diárias, semanais, semana sim, semana não, metade do caminho e o final do programa. O certificado de cada etapa é mais ou menos nesse formato. Uma jornada que a gente prepara as pessoas justamente para chegar num formato onde ela vá construir um caminho para ser ou um trainee, ou um associate e eventualmente um manager. Nós queremos formar líderes, né? E a gente não atua como babysitter, a gente não aceita resultados pobres, slow turnarounds, né? Demora na entrega dos assignments. A gente não trabalha com assistente de ninguém, a gente encoraja as pessoas a terem uma visão assim, olha, eu estou alinhado com a missão desse projeto, eu sou self-managed, ou seja, eu consigo me organizar, então, com a informação que eu tenho e avançar com o suporte e orientação de um supervisor direto e colegas que vão colaborar no processo, e eu vou entregar, não é? A gente não acredita em pessoas que têm uma mentalidade resistente, né? As pessoas deveriam abraçar feedback e deveriam usar isso como uma oportunidade de crescimento, e a gente não investe em venda. Um programa desse, se fôssemos cobrar, seria perto de uns $10 mil, que é comparável ao que o UC Berkeley, onde o Tomasso, que é o presidente do instituto, é professor, cobra, por exemplo, para um programa dedicado à inovação. Não existe custo para as escolas parceiras, não existe custo para o aluno, não é? As ferramentas nós bancamos, vamos dizer assim, né? Na falta de um termo melhor, e tudo isso para dizer que a gente espera que as pessoas realmente elas encontrem transformação nessa jornada e elas digam tchau para uma versão menos madura, vamos dizer assim, e fiquem mais alinhadas com o perfil que se busca hoje de profissionais que saibam trabalhar com conceitos avançados, né, os conceitos que eu mencionei aqui hoje, e dentro de uma forma também que o mundo caminha para isso, né, a gente olhando do futuro para cá e ver cada vez mais diversificado, ou abraçando diversity, né, e remoto, orientado para dados, focado nos interesses do seu cliente, né, e se apoiando em metodologias modernas e ferramentas para produzir mais em menos tempo, dado, né, o fato desses ciclos de desenvolvimento serem cada vez menores. Eu abro para eventuais dúvidas, né, nesse momento e agradeço pelo tempo disponibilizado. Acho que eu queria começar com uma pergunta, mais para explicar melhor para eles, talvez, como que vai funcionar, assim, a questão da seleção, da inscrição, né? Quer dizer, essas pessoas que tiverem aí os projetos melhor avaliados, como vão poder participar, né? Se inscrever para o programa, vai haver uma seleção, quantas pessoas podem ser selecionadas, quantos poderão participar, né? Como que
que a gente vai organizar esse processo? No momento apropriado, e que não houver conflito com nenhuma atividade especial ou momento especial da escola, quanto a um recesso ou quanto a período de provas, né, que é sempre complicado, ou seja, no momento apropriado, eu creio que a gente inicie com a indicação de alguns alunos por parte da universidade, que aí fica ao critério da universidade, nós vamos receber todos da mesma forma, e vamos conversar com essas pessoas. Nenhum processo por nós é conduzido sem que falemos com as pessoas primeiro. Por quê? A gente acredita que é preciso haver um alinhamento de propósito para que algo mais aconteça. Então, é aí que acontece. Muita gente é curiosa a respeito de poder colocar no currículo que desenvolveu algum projeto importante no Vale do Silício. Os projetos são projetos de mundo real, são empresas desde startups extremamente inovadoras que trabalham conosco, até gigantes, corporações gigantes que trabalham conosco. E pessoas que são conhecidas no que fazem também. Então, a nossa responsabilidade ela é muito grande e a gente sempre faz o que a gente chama de onboarding, mas o processo de integração, ele é muito conectado com o processo seletivo. Então, começamos num processo seletivo fazendo uma conversa inicial com as pessoas a respeito, não é, dos seus interesses, enfim, e alinhamento, né, de visão para ver. Aí inicia-se um processo, vamos dizer, entendendo que haja um alinhamento mínimo, nós vamos sempre reiterar ao longo do processo seletivo esse alinhamento, porque em alguns momentos pode ser que a gente contemple um aspecto que não foi contemplado inicialmente. É como se fosse um processo seletivo de uma empresa high-tech aqui nos Estados Unidos. Os alunos recebem alguns assignments, e eles vão fazer com base no assignment, com base na apresentação, enfim, é uma composição de fatores que vai determinar se ele ou ela entram no programa ou não. São poucas etapas, não são muitas, mas é preciso, né, esse alinhamento inicial e depois um assessment, um assignment, uma entrevista específica, né? E a partir daí a gente avalia. Quando a gente traz a pessoa para o programa, há um alinhamento quanto a algumas etapas, ou seja, ela não entra direto fazendo alguma coisa, ela vai entrar seguindo instruções de um programa que nós temos, são 50 páginas com alguns links, num processo de integração. Eu não consigo trazer uma pessoa para dentro das atividades do projeto dia a dia se ela não estiver bem preparada. O que nós já tivemos foram pessoas extremamente inteligentes, muito dispostas, assim, com uma energia muito positiva, mas com uma preguiça enorme para ler algumas coisas que nós apresentamos. O resultado foi que elas atrasaram a performance do restante do grupo, por não ter compreensão de alguns conceitos que eram essenciais. Né? Nada que é feito no Vale do Silício pode ser reparado, se for mal feito, com uma conversa, com um pedido de desculpas. A relação profissional ela está encerrada, então não existe um espaço aqui para falha. Né? Então a nossa responsabilidade ela é muito grande porque as diferenças culturais são enormes. No Brasil, a gente costuma conversar, pedir desculpa, esclarecer. Aqui não existe muito interesse em ouvir as suas desculpas, existe um interesse objetivo em que a sua parte seja entregue conforme um acordo. Então, a gente precisa atuar dessa forma. Tá bom. Tem 4 perguntas, Ali, estou um pouco preocupada com o tempo aí, você quer dar uma olhadinha? Acho que eu vou escolher uma aqui. Não sei se são coisas muito distintas ou, senão a gente pergunta. Então, Lavita, é uma pergunta que surgiu aqui, eu achei a mais interessante. Vocês têm alguma área de preferência? A pessoa tem uma formação, um background. Você tem o programa dá preferência a alguma área?
Olha, tem uma entrevista do Steve Jobs que é interessante, todo mundo que puder ouvir, se tiver interesse em ouvir os coroas falando, até, né, eu tenho uma admiração enorme pela história dele. Ele falou uma coisa há muito tempo atrás, nos anos 70, início dos anos 80, que me chamou muita atenção quando eu estive na faculdade aqui nos anos 90. Ele falou o seguinte, ele disse: as pessoas que vieram para a Apple e que fizeram alguma diferença, né, para a gente, foram pessoas que não vieram com um perfil outro que não fosse um perfil de querer descobrir, né? Eu não tenho a menor dúvida de que se o Leonardo da Vinci fosse vivo, ele gostaria de trabalhar na Apple. Ou seja, o ego dele era gigante, né? Uma série de coisas. Mas, assim, tudo isso para dizer, nós não temos uma preferência por engenheiros ou por administradores ou por pessoas da área de comunicação, porque nós acreditamos que todas as pessoas, seja qual for a sua formação acadêmica e a sua preferência, né? Se ela estiver absolutamente alinhada com essas preferências foram determinadas na sua escolha lá pelo curso, né, que está desempenhando, se ela tiver interesse em inovação transformacional sustentável, né, se ela tiver interesse por movimentos disruptivos, que não são feitos, de novo, por um grupo exclusivo de pessoas. Muitas pessoas podem falar, olha, as grandes empresas hoje elas têm uma preferência por engenheiros, e a orientação é matemática. Isso leva até um certo ponto, mas essas empresas, eu sei, porque eu as conheço e tenho muitos amigos, pode imaginar que no horizonte de 30 anos se faça muitas amizades, né, morando no mesmo lugar aqui. Então, existem pessoas voltadas para artes, pessoas que são voltadas para comunicação, psicologia, é uma gama muito grande, então não há uma preferência por razões legítimas, não há uma preferência por um perfil. Uhum. Com relação aos alunos especiais que eu vi aqui, sim, podem participar, tá? Tem que ser matriculado na disciplina, né? Os ouvintes é que não. Uhum. E também, depois, lá, Vitor, se você puder compartilhar a apresentação e a gente mandar para o pessoal, porque aí acredito que ali tenha os projetos e as linhas de interesse também, né, que você colocou um slide, né, a esse respeito. Eu passei o link ali, mas não, por alguma razão não funcionou. Eu preciso ver com alguém mais jovem aqui que possa lançar luz para mim nessa questão. Depois você manda, então. Bom. Eu estou um pouquinho preocupada com o horário aqui, mas eu acho que depois também, qualquer coisa, no momento, né, mais próximo, a gente volta a tirar dúvidas, né? Sem dúvida. A disciplina vai até final de janeiro, então seria a partir desse momento, né, começo de fevereiro, que as pessoas já estariam selecionadas, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que a gente volta, né, a fazer essa conversa, né, e verificar quem são os interessados para seguir com o processo, né? Sim, eu fico à disposição. E queria agradecer muito aí sua participação, a oportunidade. Peço desculpas pelo corrido do tempo, mas acho que foi a oportunidade que a gente conseguiu aí de encaixar, porque senão ia ficar muito mais para frente, né? E também para não atrapalhar a aula aí da Raquel, né? Então, agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Mariana, professora Raquel, Ali, todas as pessoas presentes. Eu teria o maior prazer em dividir mais a respeito do programa numa oportunidade que vocês entendam que seja apropriado. Né? Seguimos adiante. Muito obrigado. Boa tarde para vocês. Obrigada. Boa noite, né? Aqui. Boa noite. Da tarde. Boa noite. Boa noite. Posso só fazer um comentário? Claro. Eu achei fantástico, né? Gostei muito de ver esse programa, achei a gente chama de, né, da mentalidade, é muito interessante, né? A gente vê as escolas hoje, eu tenho filhos pequenos, e eu vejo cada vez mais essa cultura, né, do que o mercado quer, que é aquele results driven, né? Ou seja, né, não é skills, né? Que você, né? Cada vez mais a gente tentar embutir isso nas idades mais jovens, né? Então,
Sim. E fazendo um link com o que eu vou falar mais para frente, que, aliás, você pode pegar toda hora, se me der 10 minutos, né? O pessoal vai achar boring o que eu vou falar depois. Só fazendo um link, eu gostei muito do que você falou a respeito da cultura da criatividade. Eu acho que isso que vocês vivem aí no Vale do Silício é o que, quando eu particularmente estudo, né, ecossistemas de inovação, essas palavras que todo mundo gosta de usar, mas onde eu vejo casos bem-sucedidos, eu me pergunto, né, o que falta, né? Falta dinheiro, falta estudo, e eu acho que tem muito a ver dessa cultura da criatividade, da confiança, de errar, de poder errar, mas sempre focado com o fazer, né? Sair do status quo. Então, eu acho que tudo isso, né, lá no fim, né, do negócio, pode né, a criatividade faz uma intersecção com a propriedade intelectual. Então, Sem dúvida. Eu vou deixar esse gancho aqui, porque eu acho que foi uma bela introdução aqui, os conceitos que você compartilhou, e eu agradeço aí, especialmente para mim, foi muito rico, viu? Obrigada. Eu que agradeço. E o assunto que você vai falar é um tema que eu particularmente gosto muito, mas mais do que isso, ele é absolutamente importante e ele é pauta de todas as grandes empresas, não é? Porque o grande ativo que é produzido, né, o conteúdo, as invenções, as novidades, enfim, existe uma responsabilidade muito grande quanto, né, essa governança, vamos dizer assim, né? E muitas vezes a gente focaliza esforços na parte do empreendedorismo, de criar, de fazer, mas a gente esquece alguns aspectos que são essenciais para trazer estabilidade e segurança ao nosso modelo de negócio, não é? E esse assunto de propriedade intelectual, ele passa não ao lado, mas ele passa pelo centro disso, né? Então, eu tenho certeza que os alunos hoje vão aproveitar muito esse conteúdo, e eles deveriam carregar essa reflexão com eles para o resto da vida, não é? Porque é muito importante. Muito obrigado. Eu fico à disposição. Foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau.